Olá, tudo bem com vocês? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre as 6 maneiras para te ajudar a se recuperar do burnout. O que seria o burnout? Seria um esgotamento no trabalho. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional, com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, esgotamento mental, resultante de situações do trabalho que são desgastantes, né, e que demandam muita competitividade, responsabilidade, dedicação, né? Então, o burnout ele significa queimar até o último fio, ou seja, queimar toda a minha energia. Por isso que a pessoa se sente esgotada, né? Ela representa esse esgotamento físico, mental e psicológico. A pessoa ela acaba ficando sem energia para o trabalho. O burnout, ele acontece naquelas pessoas que são, a gente chama de workaholic. É o quê? Aquelas pessoas que se dedicam demais ao trabalho, né? São aquelas pessoas que não conseguem se desligar do trabalho, que acabam trabalhando mais horas, que elas se cobram muito. Então, são as chamadas pessoas que são as workaholics, são viciadas em trabalho. Ou às vezes não é um viciado no sentido pejorativo, e sim que elas estão muito ligadas ao trabalho, porque o trabalho exige muito delas. E pelo excesso de autocrítica, elas acabam trabalhando mais, porque às vezes sentem muito essa responsabilidade. Os principais sintomas do burnout que a pessoa apresenta é irritabilidade e às vezes impulsividade. Então, no momento de raiva, de fúria, porque alguma coisa não saiu do jeito que gostaria, da forma que era esperada, pode acontecer quebra de celular, a pessoa quebrar o computador, né, pelo excesso dessa impulsividade. O cansaço excessivo, né, e esse cansaço ele entra o cansaço físico e o mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota, de desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor. Às vezes a pessoa começa a se isolar, sentir fadiga, pode desenvolver uma pressão alta, tensão muscular, que são as dores musculares também, problemas gastrointestinais e até alteração nos batimentos cardíacos. Então, o que acontece? Por conta desse estresse no trabalho, ela vai sentir muitos sintomas físicos. As empresas, elas começam a exigir muito, né, com isso, a questão de pular o horário de almoço, ficar até mais tarde. E tem pessoas que, por conta da pandemia também, trabalharam mais horas do que deveriam, 12, 13, 14 horas por dia, né? E às vezes nem foi a empresa em si, mas a autocobrança da própria pessoa. Então, por exemplo, quem faz home office parece que fica com aquele sentimento de culpa que tem que continuar, porque não saiu do ambiente de trabalho, porque se ela tá de home office, normalmente ela tá na casa dela. Então fica aquela dificuldade de desprender do horário, né? E isso acaba causando esse problema desses sintomas físicos e desse esgotamento. A tecnologia, por exemplo, o WhatsApp, sem perceber, nós voltamos para o trabalho, né, quando nós estamos em casa relaxando. Então, a gente está sempre muito conectado. Isso gera estresse, que é uma resposta do nosso corpo a um perigo, porque como os ambientes estão misturados, né, desencadeia esse estresse fora do horário de trabalho. Por isso a dificuldade de desprender, né, de conseguir relaxar, porque muitas pessoas, pelo estresse, elas começam a ter dificuldade de relaxar. Aí vai desenvolvendo outros problemas, ansiedade, né? E isso vai afetando e trazendo muitos prejuízos na vida da pessoa. Vai desencadeando sintomas físicos, como queimação, dor no estômago, tensão muscular. A próxima fase envolve o esgotamento, acarretando dificuldade com relação à memória. Então a pessoa começa a ter aqueles brancos, sabe? Ah, eu ia falar uma coisa, eu esqueço. Então começam com os esquecimentos, dificuldade em terminar as tarefas, começa a procrastinar no trabalho. A pálpebra começa a tremer, que é a se chama miocimia facial, né? Acontece por causa do estresse. Então, a pessoa começa a ter vários problemas com relação a esse esgotamento, por ela ter esse grau de comprometimento excessivo, né?
ela é o resultado do acúmulo direto, né, do excessivo de estresse, de tensão muscular, de trabalho, e ele é bastante comum, né, em pessoas que sofrem pressão constante no trabalho. Então, acontece normalmente com médicos, publicitários, professores, empresários, profissionais em geral. Tudo que for exigir muito essa responsabilidade, né, acaba fazendo com que a pessoa ela possa desenvolver essa síndrome de burnout. Então, toda essa pressão, ansiedade, nervosismo resulta de uma interpretação do ambiente. A reflexão ajuda no entendimento de buscar melhoras da qualidade de vida. Só que quando a pessoa está sofrendo burnout, a tendência dela é querer chutar o balde, falar: não, eu não quero mais estar aqui. Porque ela começa a focar em coisas negativas, né? Ah, eu não estou tendo a tratativa que eu mereço, ah, não está sendo bom. E a pessoa começa a querer o quê? Fugir daquele ambiente, né? Quando ela tem a possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque é o esgotamento. Ela está vendo que ela não está tendo benefícios e sim está sendo só difícil e exaustivo ficar naquele ambiente. Porque vai esquecendo, né? Não consegue ter esse limite entre trabalho e vida pessoal. É importante. E eu trago as 6 maneiras para te ajudar a se recuperar do burnout, desse esgotamento, que é reconhecer que você está exausto. Então, respeite o seu limite. Reconheça que você está exausto, comece a trazer mais situações prazerosas para a sua vida. Por quê? Quando você tem um esgotamento físico, você está cansado fisicamente, você deita e descansa. Quando você está com burnout ou quando você está com um esgotamento mental, o que acontece? Você deita e não descansa, né? Então é importante, você não vai ter aquele sono revigorante. Então é importante a gente entender que para buscar esse descanso revigorante, eu preciso trazer para o meu dia a dia mais sensações prazerosas. Para quê? Para que eu consiga lidar melhor, porque daí eu vou conseguindo descansar, fazer coisas que eu gosto, coisas saudáveis que eu sempre trago para vocês, né? Um hobby, alguma coisa que você consiga desligar do trabalho. Reconhecer seus limites. Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou passando dos limites? Será que eu não estou trabalhando demais? Será que eu não estou tendo excesso de autorresponsabilidade? A reflexão ajuda muito. Aprender a dizer não para as pessoas e às vezes até para si mesmo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar não para o outro e acaba acumulando, né? Começa a ter acúmulo de tarefas. Então é importante a gente perceber isso. E às vezes a gente vai ter que falar não pra gente mesmo. Por quê? Porque às vezes eu respeito, eu falo não pro outro, mas eu não falo não pra mim. Então eu, pelo meu excesso de autorresponsabilidade, eu carrego, eu faço mais coisas, eu puxo coisas que eram para as outras pessoas fazer, eu acabo fazendo, né? Com a desculpa de que é muito mais rápido eu fazer do que deixar pro outro fazer. Então avaliar isso, né? Avaliar o impacto que isso gera em você. Organize a sua mesa de trabalho. Por quê? Porque isso também vai te dar uma organização interna, né? Você vai estimular em você o sentimento de ser produtiva. Então, perceber isso. Fazer pausas ao longo do dia vai ajudar. Fazer um relaxamento. Por quê? Porque a pessoa vai ter muita dor no corpo, tensão muscular. Então, relaxamento, meditação vai ajudar muito. E também estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal. Praticar um hobby vai ser muito bom, porque você vai aprender a desligar. E sempre lembra, o problema não é a situação, e sim o que eu interpreto dela. Se eu gosto tanto de trabalhar, o porquê que eu gosto tanto de trabalhar? Então é importante perceber isso, trazer para a sua realidade, porque tudo em excesso faz mal. Então, buscar sempre o equilíbrio entre a razão e a emoção para te ajudar a viver uma vida mais equilibrada, mais tranquila, tendo sentimentos de prazer, porque o burnout é esse esgotamento, então a pessoa fica sem energia. Como que nós vamos recuperar essa energia? Fazendo coisas prazerosas, buscando o seu bem-estar, com certeza com mudanças na sua rotina, você vai conseguir ser muito mais produtivo e aprender a viver mais leve. Tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo encontro.